Como vencer a pornografia? Eu sou Vitor Vieira e esse é o Eu Escolhi Esperar Responde. Quando o assunto é pornografia, esse problema ele tá tão presente dentro da igreja quanto fora da igreja. E nós, como cristãos, a gente tem vergonha de falar que a gente vê, que a gente tem acesso à pornografia. O problema é que os números provam que o comportamento sexual do jovem dentro e fora da igreja é o mesmo. Eu queria ler para vocês 1 Coríntios 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E esse é o efeito negativo da pornografia. Quando você peca em qualquer tipo de pecado sexual, qualquer tipo de imoralidade sexual, você está destruindo o seu corpo. O seu corpo não foi feito para viver debaixo da imoralidade, porque a imoralidade distorce os seus valores. A imoralidade fala que o errado é certo e que você pode obter o prazer de qualquer jeito, a qualquer custo e usando qualquer pessoa para obter isso. O pecado sexual e a imoralidade, ele sempre tenta tirar um benefício, enquanto o amor verdadeiro, ele sempre procura uma oportunidade de dar e de servir. Os estudos provam que a pornografia afeta o cérebro da mesma forma que o álcool e outras drogas, causando dependência e interferindo diretamente no seu comportamento. A pornografia vai alterar a sua forma de pensar, a pornografia vai alterar a sua forma de se relacionar com as pessoas e com o sexo oposto. Você vai ver pessoas como objetos, você vai ver pessoas como oportunidades de se tirar vantagens. E quando essa destruição começa a acontecer na mente, fica difícil você conseguir se ver livre disso e você fica cada vez mais amarrado pela pornografia. O problema do pecado sexual, especialmente na questão da pornografia, é que os olhos são a porta de entrada do corpo. Jó, capítulo 31, versículo 1, fala que ele fez uma aliança com os olhos. Imagina que o seu corpo é uma fortaleza medieval e a porta da frente são os olhos. É por onde o inimigo vai tentar entrar. Por isso que nós somos tão tentados por aquilo que a gente vê. Quando o inimigo passa o acesso da porta, ele entra dentro da sua fortaleza, ele entra dentro do seu corpo. E aí você não consegue mais distinguir o que é o inimigo, o que são as suas vontades, o que está acontecendo com você, porque você deixou a luta vir para dentro do seu corpo. A principal forma de vencer a pornografia e a imoralidade sexual é fazendo uma aliança com os seus olhos, é fazendo um voto de pureza entre você, Deus e os seus olhos. Por que Jó fez uma aliança com os olhos? Porque ele falou que ele nunca ia colocar os olhos sobre uma donzela, porque ele sabia que se ele colocasse os olhos sobre uma moça, se ele desse lugar à lascívia, ao desejo, à concupiscência dos olhos dele, isso ia dar acesso ao inimigo, ao painel de controle dentro dele, ao seu próprio coração. Quando o inimigo luta dentro de você, é mais fácil de você perder a guerra. Para você resistir o diabo, para você manter uma posição segura nessa batalha, você precisa manter ele fora dos seus muros. E a maneira de manter ele fora dos seus muros é manter a porta bem fechada. Da mesma maneira, Jesus falou que os olhos são a luz do corpo e que se a sua luz for trevas, então as suas trevas são enormes. Quando a gente deixa a pornografia entrar pelos nossos olhos, a gente está deixando que a nossa luz se torne trevas e automaticamente outras áreas da nossa vida vão se tornar também trevas. Então a forma que eu queria indicar para você para vencer a pornografia, tomar atitudes práticas contra aquilo que te faz pecar. Por exemplo, se você é tentado a ver pornografia no seu computador, coloque ele num lugar público. Não tenha acesso à internet sozinho no seu quarto, porque isso vai ser difícil para você manter a sua vida sob supervisão. Se você é tentado a ver pornografia na televisão, você sabe quais são os canais que passam e você sabe as horas que passam. Então, não fique até tarde vendo a televisão e evite os canais que você sabe que tem pornografia. Para a gente vencer nessa área, a gente tem que ser tão radical quanto o inimigo é radical em tentar enfiar lixo através dos seus olhos. Se você é tentado a consumir pornografia com seu celular, eu te recomendo também sair dos grupos que enviam imagens eróticas para você. Não menospreze o efeito da pornografia na sua vida. Não fale que isso é apenas um problema, isso é um pecado. E o salário do pecado sempre é a morte e destruição. Por outro lado, a gente pode pensar também que a pornografia gera um número enorme de mulheres escravizadas por uma indústria chamada a indústria do sexo. Tanto as mulheres que se prostituem nas ruas, tanto as mulheres que se prostituem nos vídeos e nas revistas, tanto as
mulheres que exibem o seu corpo em troca de dinheiro e até as crianças e meninas que são vendidas para serem prostitutas em outras cidades, em outras nações. Tudo isso é responsabilidade nossa acabar. Nós podemos acabar hoje com a pornografia, com a prostituição, nós podemos acabar hoje com o tráfico de meninas se nós tomarmos uma decisão radical de não consumir pornografia. A pornografia não destrói só a sua vida, destrói também a pessoa que está atrás da câmera, a pessoa que está atrás da tela do seu celular. Se você já tentou vencer isso e ainda não conseguiu, eu quero também te dar uma outra dica. Nós funcionamos melhor em parceria. Procure alguém que possa te discipular e cuidar de você nessa área. Alguém para quem você possa abrir o seu coração e falar de tudo que você está passando, sentindo, pensando e vendo. Uma pessoa que vai estar do seu lado para te suportar quando você tiver alguma dificuldade. Não tente vencer isso sozinho. Use o corpo de Cristo como ferramenta para te fortalecer nessa batalha. Então eu quero te encorajar dizendo que é possível viver uma vida sem pornografia. É possível viver uma vida livre da imoralidade sexual. Faça uma aliança com seus olhos. Evite situações que te expõem à imoralidade sexual. Fuja. Corra e entenda que a sua decisão influencia a vida também de muitas outras pessoas. Esse foi o Eu Escolhi Esperar Responde. Eu espero que você tenha gostado e que tenha sido bom para você. Aqui do lado tem um monte de vídeo que a gente já fez. Talvez a sua dúvida e a sua pergunta já está respondida aqui. Então você pode também assinar o nosso canal do YouTube para você sempre receber as atualizações dos novos programas.